Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito significativo, não só para as famílias que vivenciam, mas para a sociedade em geral: o transtorno do espectro autista. Falar sobre autismo é uma missão não só de sensibilidade, mas de responsabilidade, porque ainda existem muitas dúvidas e mitos em torno dessa temática. E a proposta de hoje é promover um diálogo que seja aberto, acolhedor e confiável. Eu sou Bruna Machado, psicóloga da linha de cuidado TEA da Unimed Porto Alegre, e hoje eu converso com o Dr. José Paulo Ferreira, pediatra cooperado da Unimed Porto Alegre, que vai compartilhar conosco o seu conhecimento e aspectos relacionados ao diagnóstico, acompanhamento, tratamento do TEA, e com a Sayuri Yamada, que vai nos trazer a sua experiência enquanto mãe atípica de 3 crianças atípicas, uma mulher muito admirável, né, que fez do desafio da maternidade atípica uma forma leve de trazer conhecimento e experiências para as mães, né, novas mães atípicas, através das redes sociais. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de começar esclarecendo, doutor, um ponto central. Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, do que exatamente a gente está falando? Essa palavra transtorno do espectro autista, antigamente a gente chamava de autismo e agora está mais como TEA, transtorno do espectro autista, tem várias características. Então, o que a gente pode dizer assim de certeza, tá? O que são as duas questões que mais interferem numa criança que tem algum tipo de transtorno do espectro autista? A gente depois pode poder abrir um pouquinho mais sobre isso. É a questão da interação e a questão da comunicação. São duas questões básicas. É um transtorno que a gente chama de neurodesenvolvimento. Não surge o autismo com 7, com 8, com 10, com 12 anos ou na fase adulta. A gente às vezes faz o diagnóstico mais tardiamente, dependendo do grau ou da intensidade de sintomas que tem o paciente. Mas se a gente pudesse dizer em duas pequenas palavras o que é, para simplificar assim, nós temos dificuldade na interação e na comunicação. E depois, a Sayuri, que é a minha especialista aqui, vai poder nos dizer uma série de outras questões que também vêm juntinho, né? Seletividade, a questão de sensorialidade, a questão de algumas questões de que ela tem dificuldade, a gente não entende nem por quê, por rigidez cognitivo, mas aí a gente vai começar, hoje vai ser uma experiência super interessante, porque eu acho que esse assunto está muito, muito em voga, e é importante a gente poder esclarecer com quem tem experiência na prática, né? Para poder nos passar informações, porque o que a gente mais peca hoje é o excesso de informações que não são adequadas. E esse é o nosso... Se a gente pudesse hoje, né, transmitir o que eu gostaria de transmitir hoje, ou talvez o que a Sayuri pudesse trazer de sentimentos, é isso, né? É poder que as pessoas tenham uma ideia, que tem muita coisa para ser feita, mas que a gente possa investir naquilo que realmente funciona, o que realmente é importante, e sair das coisas de modismo, de algumas coisas que às vezes eu tenho um pouco de preocupação. Sayuri, na tua vivência, o que tu sente que as pessoas ainda entendem pouco sobre o autismo no cotidiano? Oi, tudo bem? Então, sobre a questão do autismo, assim, eu acho que é um pouco de falta de conhecimento, né? E eu entendo que as pessoas tenham essa falta de conhecimento porque até chegar a mim, eu também não entendia. Então, quando a gente entra nesse mundo, que a gente começa a entender melhor e que as coisas começam a fazer sentido. Eu acho que muito essa questão da falta de entendimento leva as crianças a não serem incluídas. Então, essa questão, assim, que pra gente, assim, é o mais difícil, né? Assim, que entra na questão do autismo, é você não estar incluso na maioria das coisas que você participa. Então, assim, é na escola, é numa festa, é num parque. As crianças, em geral, autistas, elas estão começando a serem inseridas, os lugares estão começando a ser adaptados, né, para as crianças autistas, que nada mais é do que elas estarem à vontade também e se sentirem pertencentes, né, aos locais que elas vão. Doutor, do ponto de vista médico, como que as famílias elas podem fazer para separar informações que são confiáveis daquelas que mais atrapalham do que contribuem? A gente sempre sugere que vocês, se possível, né, que o paciente possa ter um médico de referência, um pediatra, por exemplo, que possa acompanhar. Hoje, inclusive, a gente está capacitando vários pediatras para poderem entender mais. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui que parte das vezes a culpa é da parte médica,
que faz o diagnóstico mais tardiamente, aquela famosa história de que, não, toda criança tem seu tempo, isso não é bem verdade. Então, quanto mais nós médicos também tivermos mais informações, tem muita gente que também não sabe como fazer esse diagnóstico de maneira adequada, ou vai passando, isso não é nada, acho que é do jeitinho de ser, é o jeitinho de ser, e isso vai retardando esse diagnóstico. Então, se pudessem ter um médico de referência, que o pediatra é a primeira linha de entrada, né, para poder discutir, trazer as dúvidas. Olha, eu estou achando meu filhote diferente. 85% das vezes, a mãe não precisa nem saber o diagnóstico, mas ela sabe, meu filho tem uma coisa diferente. E diferente não é nem certo nem errado, é diferente. É uma palavra que a gente pode botar bem diferente, bem diferente é boa essa. A gente pode botar bem fortemente aqui, porque o neurodivergente, ele só pensa diferente. Ele não é certo nem errado. A maneira dele pensar, dele ver o mundinho que a gente vê, é diferente. Então, se a gente entende isso, tá, a gente pode começar a fazer exatamente a tradução dele para o mundo que a gente, infelizmente, está em maior número, mas para poder adaptar, que ele consiga entender que o nosso mundo é um pouquinho complicado para ele, mas não impede que a gente possa viver em harmonia. Então, o pediatra como linha de base de contato. E aí, com isso, poder ir conversando, e de preferência que o pediatra também consiga dar essa informação, tipo, olha, eu não sei o que tem agora, mas sei que também tem que, no mínimo, dar uma investigada. Né? E aí a gente, às vezes, não tem tanta preocupação em fazer o diagnóstico rapidamente. A gente tem preocupação de encaminhar para as terapias o mais breve possível. Que uma criança está com atraso de linguagem, que é o primeiro ponto que geralmente se percebe, essa criança precisa de terapia. Se vai depois ter um transtorno que chama de TDL, que é transtorno de linguagem, se vai ser um transtorno de espectro autista de nível 1 de suporte, que às vezes fica difícil de fazer o diagnóstico inicialmente, não importa, mas a gente sabe que essa criança precisa de terapia. E a partir disso a gente vai poder acompanhar. Por isso é importante ter essa ligação entre uma família e um médico, no caso, o pediatra na linha de entrada. Uhum. E referente aos sinais precoces, né? A gente sabe que cada criança ela é única, ela tem as suas peculiaridades e os sinais eles podem se manifestar de formas muito variadas, né? Mas existem algumas características que até o senhor já vinha comentando sobre, que vão indicar a necessidade de um olhar mais atento, de uma avaliação, sobretudo nos primeiros anos de vida, né? Doutor, o senhor pode falar um pouco sobre esse olhar precoce? Isso eu sou suspeito, porque aí nós vamos entrar numa área que é fantástica, né? Hoje em dia a gente tem pesquisas mostrando, e tem um pessoal da França que esteve conosco aí o ano passado trabalhando, que a partir de 3, 4 meses a gente já pode ver algumas questões que não encaixam e que já tem alguma questão de dificuldade de comunicação, chamados os general movements, são movimentos gerais. A postura e a posição que a criança coloca, que tem toda uma questão de neurodesenvolvimento, que já começa a ser diferente. É bem complicado de fazer o diagnóstico nessa idade, porque tem que ter um treinamento específico, um treinamento que tem que ter, que é a capacitação de tu fazer a observação da criança. Mas aí não precisamos ser tão precoces. Nós podemos fazer com 1 ano de idade. É aquela criança que não aponta, é aquela criança que não dá tchau, tchau. É aquela criança que ouve o nome nome dela e não responde. Então, e não precisou dar uma palavra. Mas não atrasou a fala, a criança de 1 ano não tem que estar falando. Não importa, mas essa criança já não está fazendo a interação, a comunicação não verbal. Então, a gente já pode, com 8, com 9, com 10 meses, já perceber, olha, ele não fixa o olhar. Ele, por exemplo, quando mamava, chorava. Ele se acalmava com muita dificuldade. Ele se sentia desconfortável. Não são dados que são exclusivos do autismo, mas são dados que mostram que essa criança precisa de um olhar mais atento. Então, a partir de 7, 8, 9 meses, a gente já pode perceber que algumas questões já podem estar presentes na vidinha dessa criança, e a nossa função é poder investigar, avaliar, acompanhar, mas sem aquela morosidade. Não, todo mundo tem seu tempo. Eu fico um pouco preocupado com isso. A gente também não quer diagnóstico muito precoce, diagnóstico às pressas, porque tem trabalhos que mostram que, às vezes, 35% de diagnósticos feitos lá com 1 ano e meio se desfazem com 4, 5 anos. Eles se desfizeram porque a criança melhorou? Grande parte das vezes porque ela estava na famosa zona cinza, que a gente vai poder conversar um pouco depois, que eu tenho assim o fenótipo autista, ou seja, eu não tenho o diagnóstico, mas eu tenho característica de, né, que eles chamam de autism-like feature, ou seja, características de autismo. E essa criança não necessariamente ela vai ter autismo, mas ela tem características de. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado de apressar demais, não é nosso interesse. Nossa pressa é em quê? Se possível, oferecer as terapias que essa criança precisa. E nesse caso também, essa criança provavelmente que tem as características, mas é o fenótipo, ela não tem um prejuízo na vida, né? Então, isso que também diferencia na questão do autismo, Isso né? tu falasse é uma coisa super importante.
A palavra transtorno, a gente tem transtorno do espectro autista, transtorno de desenvolvimento, tem vários transtornos hoje em dia, e a palavra transtorno, ela tem que trazer prejuízo. Então, isso é exigência, ou seja, se eu tenho um transtorno e não tenho prejuízo, vou ter que dar uma pensadinha, mas se eu tenho algum prejuízo, e eu posso ter prejuízo das coisas mais bocosas do mundo, assim, no sentido assim, mas isso não é nada, para as pessoas isso aí não é nada. Para aquela pessoa é impeditivo. Eu tenho um caso que é sensacional, um paciente adolescente que tinha transtorno de espectro autista e, não encaixa com o espectro autista, não encaixa, não tem, o cara vai bem no colégio, tem uma autonomia boa. Aí ele estudava no colégio, que é 4, 5 quilômetros da casa dele, e ele volta e meia voltava a pé. Tá, mas por que tu não pegasse o ônibus, não pegasse aqui em Porto Alegre, tem a tal da lotação, né, que é aqueles ônibusinhos menores, talvez não tenha em outros lugares. Porque eu não tinha que perguntar pro motorista se passava na minha casa. Mas por que não apertou? Eu não consigo. Então, que bobagem, só pegar um ônibus, só perguntar. Para aquele adolescente, isso é o que impedia ele de negociar. E algumas coisas, às vezes, a pessoa não se dá conta, e esse adolescente foi até 13, 14 anos sem se dar, assim, sem perceber, mas aquilo trazia prejuízo para ele. Então, tu vê que é uma coisa que não é fácil de ver, mas traz prejuízo. Observar os sinais, né? Não significa fechar um diagnóstico, é reconhecer que alguma coisa precisa de uma atenção, né? E Sayuri, na tua vivência com os teus filhos, quais foram os primeiros sinais que tu percebeu? Então, a gente teve o primeiro diagnóstico do Hideki, né, que é o do meio, e o que aconteceu, assim, ele ia para escola, só que logo nas primeiras semanas, né, a escola entrou em contato falando da questão da seletividade alimentar dele, assim, que ele... Na verdade, a gente já sabia da seletividade alimentar dele, porém, o que todo mundo nos falava, assim, cada criança tem seu tempo. É uma fase, vai passar, ele não come, depois ele vai comer. Só que ele nunca chegou nessa fase. Então, a escola teve um olhar bem atento, assim, até, de nos falar que ele não conseguia nem sequer sentar na mesa para comer com os coleguinhas, e ele era muito pequeno. Então, a gente foi para uma fono e começou as terapias alimentares ali, onde ele trabalhava com comida diretamente numa cozinha toda infantil, toda lúdica, e era muito sensacional. Foi a fono que nos ajudou a entender um pouquinho sobre o Hideki, sobre não forçar a alimentação, porque todo mundo falava assim, cara, é só deixar ele com fome. Mas você acha que a gente já não tinha tentado também? A gente já tinha tentado. E ele não comia. Ele não sentia vontade de comer nada. Então, até a gente descobrir o que foi, assim, essa questão alimentar, demorou muito tempo. Depois disso, mudou de escola, entrou em outra escola, começou algumas questões de não querer participar em roda de grupos ou de aulas de outros professores, né? Teve professora de música, ela assim, o Hideki nunca sequer quis dançar na minha aula, nunca participou de uma questão, assim, de que a gente fizesse uma roda, ele nunca participou, ele ficava sentadinho na cadeira dele. E por quê? Porque ela não era uma professora que estava com ele todos os dias na sala de aula, então ele tinha uma rigidez cognitiva ali. Outras questões foram alterações sensoriais demais, assim, questão, não conseguia usar meia, muitos tênis ele não conseguia usar, sandália, chinelo, tudo tinha um problema. Então, era muito difícil conseguir acertar algum sapato, uma meia, uma cueca, uma camiseta, um shorts, porque tudo ele tinha muita dificuldade em usar. Também na questão de cheiro, eu sentia cheiro super forte, o que era normal, porque eu também sempre senti muitos cheiros fortes e ele relatava a mesma coisa. Então, sempre, assim, a gente sentindo essa questão dos cheiros. Questão do barulho, ele se incomodava muito com o barulho, assim, botava a mão nos ouvidos, assim. E também ele tinha uma fixação muito grande por rodas. Ele sentava, assim, e ficava girando as rodas e ficava olhando aquela roda por muito tempo. E era isso, e não se relacionava, assim, tinha a questão da comunicação que ele não fazia questão de se relacionar com outras pessoas. E até hoje, assim, a gente chama ele, né, e ele tem aquela escuta seletiva, ele responde quando ele quer, ele não responde toda hora. Depois disso, veio o diagnóstico dele, e aí, então, a gente começou a ter olhar para os outras filhas, né? Então, tinha o mais velho, que tinha uma superfixação por letras, números, formas geométricas desde muito pequeno. Aí, ele tinha a questão da rigidez cognitiva. Ele tem uma questão que é, até hoje, assim, ele tá com 11 anos, mas, assim, ele tem um lugar dele na mesa de jantar.
Se alguém sentar nesse lugar dele, ele surta. Ele tem um treco, ele não consegue entender que as pessoas podem querer mudar de lugar. Não, aquilo ali é o lugar dele e é só ele que senta ali. Se tu pega o carro, vamos pra escola por esse caminho. No dia que você fizer um caminho diferente, ele vai surtar. Ele não pensa, porque tá errado, você não pode vir por aqui, porque a gente vai pelo outro caminho, porque aquele outro caminho que a gente faz, esse tá errado. Então, ele entra numa rigidez cognitiva muito grande. A gente chama ele lá em casa até de soldadinho, porque ele é sempre dentro das regras. E o que ele aprendeu como... a primeira vez que foi ensinado, para ele virou uma regra, nada muda aquilo ali. Para ele é muito difícil a mudança. Então, isso aí veio de um olhar de uma psicóloga até, para a gente buscar o diagnóstico dele. E depois a pequenininha, né, que é a questão que ela era muito parecida com o Hideki nas questões sensoriais, muito mesmo, mas ela também teve, ela tem a questão do TDAH também, compulsividade alimentar, sofre de ansiedade, tem o TDL, tem um transtorno de ansiedade e separação, então ela tem outros fatores, então foi mais difícil o diagnóstico dela, porque ela tem outras comorbidades, né, doutor, que a gente fala? Isso. Que são do autismo. Então, também por ter um TDAH muito alto, e o TDAH e o autismo, eles estarem numa linha tênue ali, um do outro, foi difícil a gente ter certeza. Então, a gente teve mais na questão da interação social dela, porque ela é uma criança que, se ela tá aqui no meio da gente, assim, ela não conversa com ninguém, ela não vai dar oi pra vocês, ela não vai conseguir olhar nos olhos de vocês, ela fica muito tímida, ela não faz amizade com facilidade, ela não conversa com os colegas da sala dela, ela tem muita dificuldade de interação social, isso aí é uma coisa que a gente ainda não conseguiu mudar, né? Obrigada. Imagina. Quando o assunto é diagnóstico, também ainda existem muitos mitos, né? Doutor, como é que funciona na prática todo esse processo do diagnóstico do TEA? Nós já tivemos uma aula aqui agora, né? É exatamente assim, não existe um diagnóstico, assim, fui lá no médico, em 15 minutos ele fez o diagnóstico. Não funciona assim, embora infelizmente aconteça algumas vezes assim, não é assim que funciona. A senhora mostrou assim que é todo um processo de pequenos detalhes que vão se descobrindo e aos pouquinhos vai fechando. Depois que fecha o diagnóstico, mas agora tá na cara. Mas eu mesmo, e aqui vai meia culpa, muitas vezes crianças que antigamente ele não come, não, deixa de criança não existe criança que não coma, que não tenha fome. Infelizmente existe. Então, só que claro, não era só esse aspecto da comida, tinha outras questões que também estavam misturadinhas. Então, por isso quando a gente faz uma anamnese, a gente não faz uma anamnese só, não, vim aqui só porque estou com dificuldade de comer. Tá, então vou te dar uma vitamina, não sei o quê, deixa passar fome e uma hora ele come. Eu não estou fazendo um bom trabalho. Tá, mas além disso aqui, quais são as outras questões? Ele também gosta de ficar mais quietinho no canto dele. Às vezes ele... Daí vai pegando pedacinho, a gente vê, esse caso é diferente daquela criança que só come o que quer, que se não comer, por exemplo, se não comer o bife que ela não quer, a mãe ou a avó vão dar depois um iogurtinho. É totalmente diferente. Essa situação... que nem foi relatado, às vezes ela é imutável, é um trabalhão para fazer isso aí. Tem toda uma questão sensorial, porque a criança não come porque ela não está com fome. A questão de sensorialidade dela é diferente. É cheiro, é paladar, é textura, é uma série de outras. E não é só não comer, não como amarelos, não como grãos, não como molho. Então, é totalmente... Tem que fazer uma bela de um diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele é feito, isso é super importante, ele é clínico. Não existe nenhum exame que diga, vou fazer tal exame e vai dar o diagnóstico de autismo. Embora as pessoas queiram vender isso aí fora. O diagnóstico é clínico. E um diagnóstico dessa, digamos assim, sofisticação, ele não pode ser feito em 15 minutos. Às vezes a gente leva 2, 3, 4, 5 consultas para ver, para poder fechar esse diagnóstico com um pouco mais de certeza. E às vezes a gente dá o direito, olha... do teu filho, tua filha tem um transtorno global de desenvolvimento, ele tem atraso em mais de uma área, mas eu não estou fechando diagnóstico de transtorno espectro autista agora. Por quê? Porque ele pode evoluir para um TDL, que é um dos diagnósticos que mais confundem o transtorno espectro autista, que ele, às vezes em parte são muito parecidos, né? Eu posso ter essas famosas comorbidades, que eu tenho lá ansiedade, eu tenho transtorno de TOC, né? que eu tenho tudo, que é tudo organizadinho, então eu posso ter outras questões que podem confundir. Então, primeiro o diagnóstico ele não é assim, digamos, matemático, faz isso e dá aquilo. Mas tem os critérios da DSM-5 lá, que é a Bíblia lá da psiquiatria americana, mas não é bem assim. Ela tem que ter alguns critérios que são obrigatórios, mas que, por exemplo, por que a gente tem feito diagnóstico em adultos, né?
porque às vezes o adulto chegou e a gente já teve lugares que a gente fazia a palestra, teve uma muito interessante que a gente fez para 1.200 professores de Uruguaiana. Acabou a palestra, na realidade foi um treinamento que a gente fez para eles, 2 pessoas vieram nos procurar, eu tenho autismo. Eu tenho tudo isso aí. Há anos eu sofro, fico no meu cantinho. E eram professores. E professor tem que se comunicar. E professores... Então, tu vê a dificuldade e o sofrimento que essas pessoas passaram. Tudo que eles tiveram que, entre aspas, e aí nós vamos falar do tal do MESC, que daqui a pouquinho vai entrar nessa história aí, tudo eles tiveram mimetizar para ser parecido. Olha, eu tenho que ser parecido com esses que dizem que são normais. Aí vem a palavra normal, que a gente tem um pouco de receio, porque não são normais, são diferentes. Mas o sofrimento que eles tiveram que pagar para chegar na fase adulta, sendo isso, é super interessante. Então, é diagnóstico clínico. E claro que uma coisa importantíssima que trocou, ali por 1921, 1900 é pouco, né? 2000, eu já estou velho aqui, 2020 e pouco, né? Trocou os critérios de transtorno espectro autista. Antigamente o autismo era aquele, tanto que era só autismo, era aquele que o tal do Léo Kanner, aquele foi o que fez o diagnóstico pela primeira vez em 1942. Era aquele cara que até o padeiro da esquina sabia, aquele ali ficava no cantinho se balançando, esse é autismo. Esses são 5, 10% da gama gigantesca que nós temos hoje. Então, o que a gente tem hoje é que os critérios eles foram muito ampliados. Se botou embaixo desse grande guarda-chuva de transtorno espectro autista várias outras patologias que apareceram, que são transtorno de neurodesenvolvimento, que caiu tudo embaixo disso. Então, por isso que essa explosão de diagnósticos. Tem outros fatores aqui que são mais técnicos, mas essa explosão de diagnóstico se deu depois de 2020 e poucos, quando esses critérios foram mudados no DSM-5, esse aí que é a bíblia lá da psiquiatria americana, e surgiu um monte de gente. E alguns adultos se identificaram, alguns adolescentes se identificaram, mas o mais importante é que grande parte das vezes as pessoas podem, com algum tipo de terapia mais de base, negociar bem. E outras não, outras crianças precisam de muita intensidade de terapia, que tem muitas dificuldades. Então, nessa eu estava referindo, tem a sensorialidade, é a nutrição, é a comunicação, a rigidez cognitiva. Algumas estereotipias também. Não, e é uma montoeira de coisas, então tem que ser tudo trabalhado. Enquanto que às vezes a gente pega adolescente, adulto jovem, que, olha, às vezes eu não me sinto muito pertencente àquilo que ela falou, que tem que ter a famosa a interação e tem que ser a aceitação do grupo. E às vezes a pessoa adulto jovem não se encaixa muito. Bom, nós vamos ter uma psicoterapia para ela entender que, eventualmente, ela vai ter que aprender a lidar. Né? Tem gente que usa óculos, tem gente que tem diabetes, tem gente que tem pressão alta, são diferentes, então tem necessidades específicas. Então, como é que eles podem negociar com isso? Então, eu acho que é bem interessante que o diagnóstico, ele é, assim, na sua grande maioria, tirando algumas exceções que a gente tem que fazer alguns diagnósticos diferenciais, clínico e feito pelo médico que vai avaliar essa criança. Agora o senhor comentou sobre diagnosticar TGD, transtorno global, para não fechar o diagnóstico porque o TEA, enfim, ele é uma condição, então ele teoricamente não deveria retroceder, né? Fechar o diagnóstico de TEA, ele possibilita algo mais? Benefícios? Olha que interessante tu falasse, né? Tu faz, no momento que eu faço diagnóstico de TEA, teoricamente ele não pode retroceder. Na realidade, ele pode retroceder. Tá? O que a gente tem é o seguinte, eu tenho um paciente com transtorno de espectro autista, que ele atualmente, dependendo do número de terapias, que a gente tem aqueles níveis de intensidade, né, que são níveis de suporte 1, 2 e 3, que às vezes o pessoal fala, então é leve, médio, moderado e grave, não é assim, mas assim, eu preciso de menos recursos, sendo o nível de suporte 1 e mais recursos depois do 2 e o 3, mas eu posso ter um TEA nível 1, que eu tenho colegas que são professores universitários, eu tenho pacientes meus que estão fazendo universidade fora e morando sozinhos, então eles aprendem a lidar com as suas diferenças e tem uma inserção na comunidade, no mundo, com as suas limitações. Eu tenho pessoas que são tímidas, eu tenho pessoas que têm mais dificuldade de comunicação e não tem necessariamente TEA. Então, o TEA não é assim, tipo, feito diagnóstico, tanto que eu mostrei aquele trabalho, que eu falei para vocês que 25% retrocedia. Eu tenho pacientes que chegam e têm alta das terapias e podem levar a sua vida, eventualmente com alguma recaída, como uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem ansiedade, mas ele pode ter uma inserção social absolutamente adequada, né, dependendo das terapias que ele recebeu e de quanto que ele evoluiu nessas dificuldades dele. Então, o TEA não é assim, digamos assim, uma coisa rígida e sem volta. Eu posso, tanto que eu posso, que é o nosso grande objetivo, ter nível de suporte 3, que o paciente com terapia passou para nível de suporte 2, nível de suporte 2 para nível de suporte 1, e hoje a gente brinca que tem o suporte meio,
ter aquele paciente que melhorou tanto que ele pode se ingrar muito solto, mas ele sempre vai ter, eventualmente, alguma necessidade de um pequeno reajuste. Lá em casa, inclusive, quando o Hideki recebeu o diagnóstico, ele foi diagnosticado como nível 1. Aí depois ele flutuou para o nível 2. E aí agora a gente tá, assim, acho que chegando no nível 1 de novo. Então, esse nível de suporte, ele flutua um pouco, né? Porque é justamente com as questões da terapia que ajudam eles a saber se inserir na sociedade, né? Então, é uma questão que, com as terapias, a gente consegue dar uma ajuda boa para a vida das crianças. E esses níveis de suporte, eles surgiram, mas às vezes eles nos atrapalham um pouco, que parece, nível de suporte 1, não, então tá de barbada. Não, não é de barbada. Às vezes tem um sofrimento bem grande, uma coisa que é simples pra gente. Mas mais importante entender que isso nos dá uma ideia de poder ver quanto de, digamos assim, de investimento a gente tem que ter naquele paciente. Mas, por exemplo, de flutuar de 1 para o 2. Eu pego um paciente que tá com 8, 9 anos. Ele já tá organizadinho, vai bem, tem uma parte cognitiva adequada, tá indo bem no colégio, tem aquele grupinho de amigos que ele já conhecem ele desde o primeiro ano. Aí vem a adolescência. A adolescência dá uma destrambelhada neles, porque a adolescência, qual é o grupo principal? São os amigos, não é mais a família. Então, aquilo que tu estava falando, que o teu baixinho, que às vezes é só trocar a posição de mesa, que já desorganiza, desregula ele, às vezes dá uma desregulada grande nesse paciente, chega na fase da adolescência, e ele pode eventualmente flutuar, precisar de mais intervenção. E mais tipo de auxílio. Por quê? Porque ele vinha bem, mas as exigências agora que foram postas para ele são diferentes. Isso vai funcionar depois quando ele tiver se formar no 2º grau, quando tiver que exigir uma profissão. Então, vão ter várias fases na vida que, eventualmente, os desafios propostos para ele vão levar aquele paciente a ter mais ou menos flutuação nos seus sintomas. Obrigada. E mudando um pouco de assunto, né? A gente vê muito de modo comercial, né, que a cor do autismo é a cor azul, pela informação de que supostamente é uma condição majoritariamente masculina. Eu gostaria de ouvir o senhor um pouco sobre o diagnóstico em meninas. Ele é realmente diferente? É mais difícil? Como funciona? Olha, eu nunca pensei por que o autismo tem cor azul. Na realidade, ele é coloridinho, né? Eu acho até bem bonito, mas eu acho assim que mais do que a cor, aquela questão da identificação do autismo, eu nunca me parei para pensar que o azul fosse mais para menino que para menina. Embora a gente saiba que de cada 4 crianças que têm autismo, 3 são guris e 1 é guria. Então é 3 para 1, a gente já foi 4 para 1, e se acredita que com agora essa história do masking, que eu vou falar um pouquinho agora, vai aumentar mais a presença de meninas. Então, como normalmente, até pouco tempo atrás, antes de vir essa modificação, era muito mais em guri do que guri, porque se percebia mais facilmente isso, porque os critérios eram um pouquinho mais rígidos. Esse autismo dá em guri. Mas dá em guri. Às vezes dá. Hoje se vê que não, que também dá em menina. Tem a questão genética que é mais comum em guri do que guria, mas a menina tem uma característica que ela tem o famoso masking, né? Que também dá em guria, mas mais normalmente em guria, que é assim, ele é um mascaramento. Ela se comporta como se, ou seja, então, para eu ser aceito nesse grupo, eu tenho que ter tal comportamento. Para eu ser aceito na gurizada do colégio, para circular mais, eu tenho que ter tal comportamento. Então, ela tem um esforço gigantesco de energia para poder me comportar assim, e que a coisa, no fim do dia, assim, ela tá esgotada. Isso talvez tu já tenha ouvido teus guris falar assim, acontece com a minha filha. Tomei um fartão hoje de gente, e eu quero ficar no meu canto, porque assim, hoje a minha capacidade de interagir com os seres humanos se foi. Né? Então, aí surgiu essa situação que é o mascaramento, que eu gasto uma energia e eu passo despercebido, né? Por quê? Porque é o famoso tímido, tu chegasse a citar essa palavra, né? É tímido, é o jeitão, é mais tímido, assim, mais no jeitinho dele. Mas a energia que eu tenho que gastar para fazer isso, ninguém se dá conta, só o paciente. E por isso que a gente fala, não, mas nada, mas conversa, participa do colégio, né? Isso aí nem é tanto assim, é bem vai atrapalhar em grupo, apresenta lá na frente. Sim, mas eu sofro horrores para isso. Só de pensar que eu tenho que apresentar amanhã, eu já tive diarreia e tive dor de barriga. Chego lá, apresento, é frescura, nada demais. Um sofrimento gigantesco. Então, a gente também tem que ajudar esses pacientes assim, tu não precisa ser igual aos outros. Tu pode ser diferente. A gente vai ajudar ele a fazer exatamente essa socialização, essa integração. Que aí tem a questão do colégio, que eu acho que talvez a Saúde possa falar mais das dificuldades que ela provavelmente teve e ainda tem, de que o colégio entenda, né, que a gente tem que fazer esse acolhimento de maneira mais adequada.
É que as meninas, elas têm muito essa questão, né, do masking, e eu percebo, principalmente, assim, na Yumi, ela ela tenta, ela faz muito esforço, eu vejo, assim, pra conseguir ser pertencente. Então, assim, às vezes ela quer brincar com um grupo de amigos, mas ela não consegue. Ela tem muita dificuldade. Então, assim, ela brinca ali com 2 meninas. Depois desse tempo que ela brincou, quando ela vem pra casa, parece que ela tem uma explosão, assim. Eu acho que dá eu não sei se é o tal do meltdown que dá, eu não sei muito bem sobre isso, mas dá uma explosão nela, depois ela se desliga ali. E aí ela fica quieta, ela entra no quarto dela e ali ela fica, assim. Ela precisa de um tempo pra ela. E a gente sabe, assim, ela, né, se estressou demais, assim, muita sobrecarga pra ela, assim, ela não aguenta. Então, tem o tempo dela. Mas ela quer participar das coisas, ela tem vontade. Muitas vezes ela não apresentava nem em grupos no colégio, assim, danças, né, festas de Natal, essas coisas. Ela não queria participar porque ela tinha muita vergonha, muita essa questão de não querer estar junto ali. E aí eu conversava com ela, fazia um esforço. Então, teve algumas que ela não participou, e depois eu consegui fazer algumas trocas com ela para que ela conseguisse participar. Então, a gente vai também conhecendo a criança, vai tentando ajudar e fazendo algumas trocas, para que aquilo vai ficando mais fácil para eles, assim, né? Também acolhendo, acho que é uma questão muito importante para as meninas, porque quando a gente acolhe, elas sabem que a gente vai estar ali por elas, né? Mas é essa a questão. Obrigada. E Sayuri, do ponto de vista da família, assim, voltando para o diagnóstico, receber o diagnóstico, como que representou para ti? Trouxe alívio? Trouxe alguma compreensão? Trouxe uma reorganização da família? Como é que foi a tua experiência? Então, a primeira vez, né, que veio a palavra autismo lá para casa, eu já tinha lido sobre o autismo antes, assim, um pouco. Eu conhecia bem pouco, né, sobre aquele autismo bem básico que a gente, né, antigamente falava. Então, quando a médica falou assim que ele era autista, e foi muito rápido até esse diagnóstico dele, assim, porque quando eu fui na médica, eu já fui com a lista de coisas que ele fazia, assim, diferente, né? Aí ela falou assim: isso é autismo, não tenho a mínima dúvida. Eu saí de lá primeiro reflexiva, assim, eu fiquei pensando, fiquei quieta no meu canto, mas tentando absorver um pouco da informação. Comecei a estudar e trouxe um alívio, porque eu comecei a entender o porquê que ele fazia cada coisa, o porquê que ele não comia, o porquê que aquela meia sempre incomodava ele, o porquê que o barulho para ele é diferente do que pro outro irmão, por que tem que ser assim, por que ele é tão bravo, por que ele explode, por que ele fica olhando rodas, por que ele é ficcionado por algumas coisas. Então, eu comecei a entender. E aí, tu começa a estudar. E aí, cada vez tu entende melhor. Então, lá em casa foi um alívio, assim. Foi um alívio muito grande. Cada um dos diagnósticos que a gente teve foi um alívio saber, porque a gente conseguiu compreender ainda mais o nosso filho. Entender que ele é diferente do jeito dele, ele pensa da forma dele e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É só uma questão da gente também querer entender eles, né? Achei interessante falasse que foi rápido. Rápido foi o teu relatório, porque foram anos ou meses de observação. Não, exatamente. Uma montoeira de coisas, tem isso, tem isso, tem isso. Aí eu falei, depois de feito o diagnóstico é uma barbada, mas... É que eu tive uma sacada. Eu conversei com uma amiga que tinha um filho autista, e aí ela falou assim, faz uma lista, Sayuri. Porque eu ia pro médico sem nada, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu não levo anotações pras coisas. Nunca fui uma pessoa, vou no pediatra, vou levar aquela anotação. Não. Eu chego lá e converso, normalmente eu esqueço metade das coisas que eu ia falar e acabou. Ela assim, não, você vai fazer uma lista, eu vou sentar contigo, você vai fazer uma lista de tudo o que tu acha que é diferente nele. Então tá, vamos fazer. Não come, meia não aceita, sapato não aceita, macarrão só da mesma marca, do mesmo coisa, não pode ter molho em nada, não come salada, não come isso, não come aquilo, não come iogurte, não come... Só toma Nescau, tem que ser Nescau, da marca Nescau, não pode Na ser... realidade, tu que fez o diagnóstico dele, ela só aí carimbou. Eu levei tudo, assim, mas eu levei uma senhora de uma lista. Eu falei assim, bom, é isso que ele faz. E aí ela conversou comigo, conversou com ele, avaliou tudo, mas... A gente saiu de lá com o diagnóstico, assim, foi assim, mas realmente foi
anos de observação na criança, de imagens, de vídeo, levei tudo, assim, levei pronto, assim, o diagnóstico para ela. E tá, assim, claro, tu fica com a questão, será que é, será que não é, mas eu já tava com uma mente aberta, assim, esperando o autismo, pra ser bem sincera. Então não foi tanto uma surpresa. Bom. E tem algo que é muito relevante, né, muito presente e é alvo de preocupação das famílias, muitas vezes, que é a questão da autonomia. E autonomia não significa que a criança tem que fazer tudo sozinha, né, em si desenvolver habilidades, recursos, né, de segurança para ter mais qualidade de vida. E claro, respeitando cada fase de desenvolvimento, cada perfil. Doutor, como estimular a independência e a autonomia em diferentes fases da vida? Isso é interessante porque isso é a grande, digamos, a nossa grande tarefa como pais, né? Para filhos típicos ou atípicos, né? A gente, os bichinhos vieram para o mundo, a gente tem que deixar, né, sair debaixo da asa e criar para o mundo, né? E se a gente, quem é pai, quem é mãe e sabe que já é difícil no dia a dia normal, para a criança que tem algumas necessidades, isso torna mais desafiador. Porque uma pergunta, e talvez tu já tenha feito isso, Saúde, essa pergunta assim, o que vai ser daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, quando eu me for? Então, essa é uma pergunta que é das coisas que mais incomoda os pais. Porque isso vale para qualquer coisa, vale para crianças que têm alguma necessidade, para as crianças que não têm necessidade específica, mas os pais tentam montar alguma questão para poder, né, quando não tiver mais por aqui, seus filhos possam estar se ingrando, né, as suas vidinhas de maneira independente. Então, o desafio de autonomia é diário desde o primeiro dia de vida de qualquer criança. E não é diferente com a criança do transtorno do espectro autista. A gente tem que preparar, a gente sempre fala, a autonomia ou as características ou as capacidades dentro do seu ótimo, ou seja, do que cada um tem capacidade de fazer. Porque, não, mas e que... Essa semana eu atendi um paciente, né, que queria, mas eu estou preocupado com o colégio e como é que ele vai aprender. Tá, mas ele não está nem falando ainda. Então a gente tem que construir alicerces primeiro para depois tentar fazer o telhadinho. Então não adianta a gente querer pensar, mas e como é que vai fazer? Vai escolher que profissão que ele vai ter? Eu não estou preocupado com a profissão, estou preocupado que ele saiba trocar roupa, que ele saiba comer sozinho, que ele saiba ter os cuidados básicos de higiene sozinho. Depois que ele saiba ir numa vendinha, comprar alguma coisa e trazer o troco, entender o que é troco. Depois eu vou me preocupar se ele vai fazer matemática, química ou filosofia. Só que isso é muito fácil para quem não está na pele. Para a gente que está angustiado, e a gente estava brincando agora há pouco antes assim, é uma montoeira de coisa que passa na cabeça que a gente não sabe nem para que lado correr antes. Porque passa as coisas básicas, as coisas lógicas, as fantasias, os medos, é tudo ao mesmo tempo. Então, ajudar a família a organizar essa autonomia, e nem dissesse uma coisa importante, dentro de cada velocidade possível para cada criança. Por exemplo, nós temos 3 filhos, a Saúde tem, e não necessariamente eles vão ter a mesma velocidade de desenvolvimento, talvez um tenha mais necessidade do que o outro, então a família tem que estar capaz de preparar, e não é uma tarefa fácil. Né? Porque a gente vai ter depois, tem questões de ajudas do governo, tem questões de algumas, digamos assim, instituições que podem dar suporte para isso, mas isso é muito bonito no papel, na prática é um sofrimento do dia a dia, mas mais eu do que achar, né, eu acho que ela pode responder o que já passou, assim, o que eles já pensaram como pais, assim, como é que nós vamos preparar esses 3 baixinhos para estar daqui a 15, 20 anos se engrando sozinho, ou o mais próximo do sozinho nesse mundo. Eu acho que a questão da terapia entra aí, né, também. Eu acho que a terapia ocupacional, ela vem para ajudar muito nessa questão de autonomia, e ela nos ajudou muito lá em casa. Todas as terapias têm as suas razões ali para fazer eles evoluírem, e sem elas, também eu acho que seria muito mais difícil. Mas também da nossa parte como pais, da gente saber deixar eles fazerem as coisas sozinhos. Não é porque eles são autistas que eles não conseguem fazer as coisas, eles conseguem. Na verdade, eles fazem muito sozinhos, porque eles não gostam de pedir ajuda, né? Lá em casa, pelo menos os 3, um deles gosta de pedir ajuda pra tudo, mas os outros 2, se eu falar, espera um pouquinho, pronto, ele já fez, ele deu o jeito dele, ele se vira, assim, faz tudo errado ou faz tudo certo, mas faz do jeito dele e ele faz. E eu deixo fazer. Porque se eu não deixar fazer, toda vez que ele pedir uma ajuda, eu falar, pegar na mão e fazer pra ele, ele nunca vai fazer sozinho. Então, nosso papel também é deixar com que eles façam. Deixar eles se sentirem responsáveis pelas coisas,
Lá em casa a gente coloca eles pra... você tem responsabilidade hoje de colocar a mesa. Vai colocar a mesa, vai tirar a mesa. Você tem responsabilidade, você quer um gato? O Hideki, ele tem um hiperfoco em gato. Desde muito pequenininho, ele ama gato. E aí eu falei assim, então vamos ter um gato, né? O gato ajudou muito, os 3. Não, os 5, todo mundo lá em casa, a gente é apaixonado pelo gato. Mas vem responsabilidade. Quem que vai limpar o cocô do gato? Então lá em casa tem o dia do helper. Segunda-feira é um, terça é outro, quarta é outro. E esse dia do helper, o helper, ele faz as escolhas deles, né? Então, quem que vai tomar banho primeiro? Quem que vai escolher algum tipo de janta? Quem que vai... Quem são as escolhas? Quem vai apertar o botão do elevador primeiro? Tudo que dava problema lá em casa, que dava briga, porque eram 3, assim, eu vou apertar o elevador e eu vou pegar o gato. A gente resolveu com o tal do helper. Então, quem é o helper vai ter essa decisão naquele dia. E os outros aceitam. Foi muito legal. Então, eles pegam assim, no dia do helper tem que limpar o cocô, o xixi do gato. Então, cada um tem as suas funções. E aí, fez com que a casa entrasse numa rotina, né? Por causa disso. E a gente dá autonomia para que eles consigam viver. E tu trouxesse um ponto que tu, sem te dar conta, tu trouxesse uma das grandes ferramentas, um dos grandes segredos do tratamento do transtorno do espectro autista. Porque se a gente vai ver quantas horas tem na semana, nós temos mais 160 e poucas horas na semana, né? Não, ele tem 4 horas de terapia, tem 6 horas de terapia no mês, na semana, perdão. E tem outras 160 que não estão. Então, esse tipo de logística e organização que vocês arranjaram, às vezes é muito mais terapêutico que aquelas 4, 6 horas de semana. Porque não adianta eu fazer 6 horas da semana que faz um tipo de comportamento e chega em casa e está tudo desorganizado, no sentido que a família às vezes nem sabe. Então é super importante também poder ter o contato da família com os terapeutas. Porque assim, eu fiz isso e o tema de casa é esse, esse e esse. Porque aí o pai e a mãe podem replicar, em vez de 6, 7 horas, para 40, 50, 60, 80 horas por semana em coisas como essa. Então, eles ajudam a se organizar, eles passam a ter autonomia. Um dos grandes problemas também que os pais às vezes enfrentam é que tem a questão da pena. Então, eu sou mais eficiente para botar uma roupa na criança, para ajudar no banho, ajudar a escovar o dente, eu acabo fazendo porque é um misto de coitadinho, como vai ser mais rápido eu fazendo. Isso é ruim, porque a gente está dizendo pro meu filho, tu quer que tu tenha autonomia, mas inconsciente eu digo, filho, tu não tem capacidade, porque eu tenho que te ajudar. Deixa que eu te ajudo. Então, tu tá dando 2 mensagens, isso atrapalha a cabecinha deles. Então, isso que tu fala assim, filho, tu te vira. Mas tu vai conseguir, filho, eu tenho certeza, a mãe confia em ti. Então, isso vai dando não só autonomia, como vai mantendo a autoestima desses bichinhos. Então, isso é super, super legal. Achei maravilhoso que vocês encontraram uma maneira de fazer com que essas 4, 6, 8 horas, não sei quantas por semana tem de terapia, vocês repliquem isso e ponham na prática. Isso é fundamental. A gente tem também sempre contato com os terapeutas, assim, e eles também vão nos falando o que eles estão trabalhando, o que eles estão fazendo. Então, questão sensorial, tem até, essa semana eles estão precisando de muita propriocepção. Então vamos lá, apertar, vamos brincar de sanduíche, vamos fazer umas coisas ali para que eles se organizem. Vamos botar atividades que eles façam que tem esse tipo de coisa. Puxar sofá. Então, quem é que vai puxar o sofá para limpar hoje? Então, quem tá precisando de propriocepção, vamos lá. Vamos ajudar nisso. Então, é uma questão que a gente tá em contato sempre com os terapeutas. Eles nos falam as demandas que a gente tem que fazer em casa, porque não adianta só a gente largar na terapia e esperar que elas façam um trabalho de mágica, porque não vai acontecer se você não replicar na tua casa, com que as suas crianças façam as coisas, com que você participe também da vida deles ali nas questões que eles precisam melhorar, né? Se você não for lá e não ajudar o teu filho a fazer com que ele evolua, não é só a terapia que vai fazer, a terapia não vai fazer nada sozinha, né? Isso na realidade é sensacional. Infelizmente não é a grande maioria. Tu traz um exemplo que para nós é maravilhoso, mas que não é, infelizmente, o que acontece na prática, né? E é verdade. Isso aí. E, né, a Sayuri já tem uma certa vivência, né, nesse universo do autismo, já tem uma estrutura organizada, mas tem muitas famílias que estão agora entrando nesse universo, né? Por favor, doutor, pode falar um pouquinho sobre o papel da equipe multi em todo esse processo? Na realidade, não existe tratamento do transtorno do espectro autista sem equipe multidisciplinar. Não existe. Porque se eu tenho um transtorno, não é uma área só. Não é só na alimentação, não é só na comunicação, não é só na interação. Tem exatamente esses terapeutas que a Sayuri estava trazendo, que é o terapeuta ocupacional, é o fono, é o psicólogo, é o psicomotricista, é a psicopedagoga. Tem uma série de profissionais que trabalham
com esses pacientes, e mais importante que eles conversarem com a família, também conversarem entre si. Porque muitas vezes um faz uma determinada técnica que o outro desfaz a técnica, não porque faça vou fazer porque eu acho, porque não estão se conversando. Então, para uma equipe ser multidisciplinar, ela tem que ser equipe, conversar entre si e fazer um plano terapêutico individualizado em conjunto. Esse é o ideal. Não, a gente sabe que não é o que infelizmente acontece muitas vezes, mas o ideal dos ideais é isso. O médico fez o diagnóstico, achou que é interessante trabalhar terapias em tais e tais profissionais, e nem sempre o médico tem razão de quais são os profissionais, pode ser que indo na psicóloga, olha, acho que também vale agregar tal profissional na equipe. Então, a equipe multidisciplinar é esses terapeutas todos junto com o médico, mas não existe assim, o médico comanda e a equipe trabalha. Não, tem todo mundo conversar de igual para igual, porque aí sim nós vamos estar trabalhando para quem? Para a criança, e não para o doutor, ou para fulano, ou para Beltrana. Na tua experiência, Sayuri, o que muda quando existe essa equipe alinhada, né? Acompanhando, vendo as peculiaridades de cada criança? É onde entra o funcionamento, é a engrenagem, né? A terapia, assim, essa equipe multidisciplinar, ela é a engrenagem e ela nos ensina muitas coisas. Então, eu aprendi muitas coisas com a psicóloga, com a fono, com a TO. TO até, assim, a gente tem bastante contato, porque ela sempre vem e pergunta, como é que eles estão, os pequenos? Tá fazendo tal coisa? Tá ajudando nisso? Ah, ó, ela precisa conseguir escovar o cabelo. Já deu escova pra ela brincar com a boneca, brincar nela? Então, tem coisas assim que a gente conversando com a equipe, a gente vai sabendo o que a gente tem que fazer. A gente mostra as necessidades dessas crianças. A gente fala, então, pra equipe, a fulana não escova o dente, não escova o cabelo, não seca o cabelo. Então, a gente fala quais são as demandas, né? Ela entra ali no trabalho dela de ensinar como é que vai ser feito da forma, normalmente para as crianças é uma forma lúdica, né? E aí a gente replica em casa. Então, pra gente, assim, é a engrenagem. Sem eles, assim, a gente não saberia muito como fazer, porque não é só questão teórica, assim, eu vou ler. Claro que tem livros que ajudam muitas coisas, mas eu não faço a mínima ideia. O trabalho de uma TO é muito difícil pra mim. Então, ela que nos avisa, né? Uma psicóloga. A psicóloga, por exemplo, que nos abriu o olhar em relação ao Kenzo. O Kenzo só ia na psicóloga, porque eu achava ele muito estressado, explosivo, muito ansioso. Então, ela nos abriu o olhar. Ela nos ensinou muitas coisas. A questão, às vezes, eu tô falando com ele, ele explode. Então, nesse momento que ele explode, você não tem que ficar falando. Fica quieta. Deixa ele explodir. Ele não vai te ouvir. Então, eles nos ensinam muitas coisas, né? E aí, a gente tem que estar atenta para querer aprender também e replicar em casa. Então, assim, eu faço tudo que eles mandam. Eu tô aprendendo com os terapeutas sempre, né? Claro, eu acho que faz parte do nosso trabalho como mãe, a gente querer evoluir, né? Eu fiz curso de aba, curso de AT, curso de tudo para conseguir entender o mundo deles e para conseguir justamente ajudar eles lá em casa com essa questão e ajudar os terapeutas, porque um não funciona sem o outro, e isso, né? tu falasse uma coisa que também é outra coisa sensacional. Eu fiz curso de aba e curso de AT. Talvez as pessoas não conheçam esses temas, mas a aba é uma das técnicas que se usa, é uma das ciências, chamada ciência aba. A T, atendente terapêutico, que é o que faz, depois que aplica, feito, né? E depois de feito o plano terapêutico que vai aplicar. E isso é super interessante quando as famílias se mobilizam para fazer parte do grupo terapêutico. Porque às vezes, que nem dissesse, as coisas não funcionam por mágica, né? Aqui, ó, eu tô levando a terapia, eles que se virem lá, eu quero que meu filho chegue aqui melhor. Não funciona assim. Mas tem família que é assim, né? Tem muitas famílias esse é o que são assim. problema. Porque é muito difícil que nem dissesse, aceitar o luto do diagnóstico. Isso. Preparar que a vida vai ser diferente. Aceitar que a gente vai ter que fazer coisas que não estavam planejadas quando a gente fez a gravidez idealizada e tudo. Tudo isso aí são lutos que a gente faz, mas que se a gente consegue superar eles, a gente consegue construir o novo. E construir o quê? Baseado no que a gente tem em casa, que é aquilo que eu brinco. A gente só consegue dar o passo conforme cada perna. Exatamente. Umas são maiores, são menores, são mais curtinhas, outras mancam, mas a gente só vai conseguir fazer isso com aquela energia que a gente realmente tem. E ser parte da equipe terapêutica, que nem tu disseste, te apropriar dos conhecimentos, te apropriar das técnicas, isso é super, super importante para o filho da gente.
Então, não deixa de ser um presente para o nosso filho. Ah, mas eu estou pagando as terapias e ainda vou ter que trabalhar. Sim, porque senão vai ser pior. Então, não é fácil, porque a gente está cansado, trabalha pai e mãe 8, 9 horas por dia, quando não mais. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que também se dar conta de que faz parte do nosso processo. E a gente tem que aprender a negociar com eles. E essa negociação, assim, ela vem muito nessa questão do ABA, assim, né? Ele vai ensinar muitas coisas, assim, da questão de como você negocia com seu filho, né? Como você ajuda ele, né? Mas se você, às vezes, teu filho tem bastante necessidade, você vai largar ele ali 15 horas semanais fazer terapia. Não vai adiantar se você chegar em casa e você não fazer nada. Não vai adiantar nada. Aquelas terapias foram jogadas fora. Você gastou o teu tempo, o tempo do seu filho. Você cansou, porque cansa muito fazer terapia. É uma coisa desgastante. Todo dia você acordar assim. A Bruna sabe que a gente já se conheceu em outros tempos, né, Bruna? Mas, assim, tu leva, assim, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, as crianças para terapia e chegar e não resolver. Isso é frustrante, né? Então, a gente precisa, sim, querer aprender, querer saber como a gente vai ajudar os nossos filhos, né? E anteriormente tu trouxeste um episódio ali de explosão do teu filho, né? E esse é um outro tema muito presente na vida real das famílias, que são as crises, né? E às vezes quem tá de fora pode interpretar como uma desobediência, uma birra, né? Que são palavras do senso comum. E daqui a pouco é uma sobrecarga sensorial, daqui a pouco é uma dificuldade de comunicar, uma necessidade de se regular. Doutor, poderia trazer pra gente como identificar possíveis gatilhos, antecedentes dessas crises e como que estratégias para essa criança se regular? Tu já usaste 2 palavras que são gatilhos e antecedentes, né? Todo pai e mãe que tem filho com transtorno espectro autista começa a entender quais são exatamente esses gatilhos, quais são as coisas que nem dissesse, trocar de caminho quando vou para o colégio, alguém sentou na minha cadeira do jantar. Então, se eu sei que isso é o gatilho para que eu tenha uma desregulada, ou seja, que meu filho vai desregular com isso, eu posso eventualmente evitar isso, que é o que a gente chama de fazer a preparação. Olha, amanhã, em vez de voltar para casa, depois que a gente volta do colégio, como foi sempre, amanhã a gente vai na casa da tia, então a gente não vai voltar para casa, a gente vai para casa. Então tu vai preparando a criança para aquilo, que a gente vai fazendo por pedacinhos. Olha, hoje a gente tinha colégio, mas hoje é feriado. Né? Então, a gente vai ter o colégio, ou a natação, seja o que for, a piscina fechou. Então, a gente vai preparando a criança para aquilo. Mas também entendendo que esses gatilhos vão acontecer e desregular, as regras vão acontecer, mas algumas vezes a gente tem que tirar eles da zona de conforto, que é a questão do caminho do colégio. Olha, hoje nós vamos passar por uma rua que é diferente, mas lá eu vi que tem uns passarinhos bem legais. Vamos procurar os passarinhos para ver se a gente encontra, que me falaram. Aí tu vai mostrando para eles que existem outras maneiras de chegar no mesmo fim, que é comer, que eu só como com a colherinha da patrulha canina. Aí um dia tem o copinho lá do Pluto e quebra o copo. Isso acontece. A criança para de tomar água, porque o copo quebrou. Então, a gente tem que preparar essas questões, porque, eventualmente, essas reguladas são previsíveis e outras vezes vai ter que enfrentar. Porque se eu tenho uma rigidez cognitiva tão grande que assim, eu só entro pela sala, pela porta, sei lá, se a professora já está lá dentro. Um dia a professora trocou porque a professora está grávida e para de ir ao colégio. Então, a gente tem que ajudar eles a trabalhar por isso e algumas vezes esses gatilhos, ou essas disparadas são previsíveis, a gente pode fazer a preparação desses atos. Então isso tudo também no ambiente terapêutico é trabalhado com a família. Sayuri, tua experiência com as crises. É isso que o doutor falou, assim, a gente prepara eles para tudo. Então hoje, assim, ao mesmo tempo que eu tenho que preparar eles para a vida, para que não vai sair tudo como eles planejaram. Então, os meninos ali que têm uma rigidez cognitiva muito grande, tem vezes que eu tenho que dar uma quebrada neles. Vou sem avisar e vamos ver o que vai dar. Tô com mais tempo botei a paciência ali no lugar, vamos lá, vamos para um caminho diferente, vamos ouvir umas crises e vamos conversar sobre isso. A vida é assim. Então, muitas vezes eu falo isso pro meu mais velho, principalmente, e o do meio, que tem bastante dificuldade, assim, de sair, né? Sair da caixinha. A gente conversa muito, mas a gente traz a vivência frustrante para eles também, porque eles precisam vivenciar isso. Não é tudo do jeito que eles querem na hora que eles querem.
A Yumi, ela tem uma outra forma de explosão, que é uma muito difícil de controlar. Então, eu evito tirar ela do eixo dela. Em casa, não. Em casa, a gente trabalha com tudo. Mas na rua, eu preciso evitar ao máximo. Porque quando ela sai, quando ela entra em crise, assim, é muito difícil conseguir resgatar ela. Ela não consegue ouvir, ela não consegue entender, ela entra num surto. Então, é muito difícil lidar com ela na rua. Então, em casa, a gente trabalha essas questões. Sei que ela não gosta, desorganização, né? TDAH muito alto, muito, muito alto. Desorganização, joga tudo, roupa pros cantos. Então, hoje a gente vai guardar. Ah, não quero. Mas hoje a gente vai. Não é o que tu quer, é o que a gente vai ter que fazer. Hoje você vai sentar aqui comigo. É o que a gente fez ontem. Senta aqui comigo, vamos jogar tudo no chão e vamos organizar tudo. Ela odeia fazer isso. Mas ela vai ter que fazer. Para ela aprender a se organizar, para ela aprender que se ela tirou do lugar, ela tem que saber pôr no lugar. Porque se ela jogou as roupas para cima, as roupas não vão se dobrar sozinha. Então, em casa, eu tenho o trabalho de desorganizar um pouco eles também. De fazer eles entenderem que a vida vai passar por frustração e que nem sempre as coisas é do jeito que eles querem. E na rua, normalmente a gente trabalha, né, dentro da preparação. Como o doutor falou assim, a gente avisa antes do que vai acontecer. Com o meu mais velho, inclusive, era bem difícil, porque às vezes a gente preparava bastante eles. Ah, hoje a gente vai... quinta-feira a gente vai lá na casa do fulano. E aí vai depois da escola. Aí fulano ligava e desmarcava. Nossa, mas isso era um caos generalizado, porque tu preparou a criança e não aconteceu como queria. Então, eu comecei a preparar elas mais pro dia. Assim, nunca para muito depois. Então, você vai vendo as necessidades da sua família. Cada criança é de um jeito, né? Cada criança tem uma preparação. Lá em casa é desse jeito e funciona assim. E é assim que a gente vai lidando com o autismo. E é uma das coisas mais importantes, né? Entender o funcionamento daquela criança para conseguir dar o suporte adequado. Muito bem. E referente ao desenvolvimento, a gente não pode deixar de falar do pertencimento, né? E a escola tem um papel fundamental nisso. Sayuri, para ti, o que a escola precisa entender para acolher de verdade uma criança autista? Que cada criança tem uma necessidade diferente, né? Ela quer se sentir pertencente, mas ela tem a necessidade dela. E a inclusão é justamente você respeitar essa diferença, né? Então, quando você está numa escola, você espera que a sua filha, ela faça as coisas que ela tem que fazer da forma que ela pode fazer, né? Nem sempre ela vai fazer como os outros alunos, ela vai fazer da forma dela. E tá tudo bem. E se a escola conseguir entender e acolher isso, até a gente tem uma questão muito com o RIDEC, que eu sempre falo com as professoras no início, eu falo assim, o RIDEC, para ele ter um bom funcionamento, ele precisa de carinho, ele precisa de um colo. Ele funciona desse jeito. Se você for uma professora que vai falar assim, 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 ele vai te ignorar, ele vai ignorar a tua existência, tu não vai ouvir a voz dele, mas tu também não vai ter nada dele. E aí a gente também não vai ter nada dele, porque vai chegar em casa, a gente não vai saber se ele tem dever, se ele não tem, porque eles não comunicam, né? Tem essa questão do autismo, pelo menos eu acho que boa parte das crianças com autismo, elas não comunicam muito bem. Então, ninguém me fala o que aconteceu na escola, nunca sei. Quando eu sei é em grupos de pais, né? Por outros pais. Então, a gente só vai saber por uma conversa com o professor. Então, o papel da escola ali é saber, né? Realmente entender a diferença deles, acolher eles e ajudar da melhor forma possível, fazendo com que eles façam parte. Doutor, contribuiu alguma coisa sobre o papel da escola? Esse é um papel bem delicado. Existem escolas e escolas, né? A inclusão escolar está na lei. Só que a gente tem várias maneiras de incluir uma criança. E grande parte das vezes elas não se encaixam nas necessidades da criança, né? Porque, por exemplo, a gente tem, como eu trazia há pouco, aquela criança que estava na 4ª, 5ª série e não era alfabetizada, né? Qual é o papel da escola nesse momento? Porque se eu não sou alfabetizado, as crianças estão discutindo matemática, física, ciência e tal, e eu estou pintando no fim lá no fundo da sala, eu estou pintando figurinhas. E aí, às vezes, a gente não tem um monitor, nem sempre a gente tem um monitor qualificado, porque é uma das necessidades que as crianças têm e que é digamos,
um dever da Secretaria de Educação e nem sempre funciona. Então, a inclusão escolar eu vejo com muito problema, porque a escola ter capacidade de, por exemplo, ter currículos adaptados. E, por exemplo, às vezes eu tenho 2 irmãos gêmeos, que a gente tem, cada um tem uma necessidade específica. E não é fácil para a escola, porque a gente também não pode esquecer que as escolas estão sobrecarregadas, sem recurso, professores com 35 crianças na sala. Então, a gente também é muito parceiro das professoras, não é a professora que é culpada, sobrecarregada. Nós temos um sistema educacional que não funciona. Aí a pergunta que eu faço, uma criança na 7ª, 8ª série não alfabetizada, o que ela está fazendo no colégio? Ah, mas é lei, tem que estar no colégio, será? A gente tem colégios que são por ciclos, não são por tudo, por anos, e que vão trabalhar necessidades específicas. Não são muitos, mas existem alguns colégios que trabalham assim. Então, são várias questões que a gente tem que se perguntar, que não existe uma maneira certa de passar aqueles 4, 6, 8, 10, 12 anos do colégio com a criança. Cada criança, tem criança que tem a parte cognitiva preservada, vai ter muito mais facilidade. E as crianças que têm déficit cognitivo, têm déficit intelectual, vai ter que ser feita uma adaptação. E essa adaptação, às vezes, é muito sofrida, muito mais para as famílias do que para o colégio. O colégio, a sobrecarga é grande, as professoras estão sempre, normalmente estão sobrecarregadas, mas para aquela família que tem uma frustração de voltar para casa e ver que a coisa não está rendendo e a criança não quer ir para o colégio, porque ela não está o quê? Ela não está incluída, ela está indo. Eu tenho uma que ela vai para o colégio, ela não consegue ficar no colégio, então ela passa na biblioteca com o monitor. O que ela está fazendo no colégio? Ela sai do colégio, da casa, com a mochilinha nas costas, vai lá, fica 2, 3 horas na biblioteca com o monitor e volta para casa. Isso não é inclusão. Mas é o que essa comunidade conseguiu fazer para essa criança. Então, isso é uma coisa que a comunidade tem que se perguntar. Como é que nós vamos fazer a educação dessas crianças? Eu não estou falando de educação matemática, física, ciência, estou falando assim, fazer a inserção e que essa criança seja capacitada para o mundo aí fora. Como é que nós vamos pegar esses 1 para cada 33? Hoje em dia a gente já sabe que a cada 30, com 8 anos de idade, 1 para cada 33 crianças tem algum pedacinho do espectro autista. Nem todos com gravidade, no sentido de tirar a gravidade como preocupação, mas assim, com necessidade de intervenção de grande intensidade. Grande parte deles são bastante autônomos e têm a cognição preservada, mas nós temos que escolher 1 para cada 33, esses caras vão ter que ter lugar na sociedade. E a sociedade tem que se mexer para isso. E é complicado. E tem uma outra questão também, que muitas vezes os professores, eles não estão preparados para o diagnóstico que está ali na sala. Então, até aconteceu com a gente, da gente vir com um diagnóstico e a professora fala assim, eu sou neuropsicopedagoga. Jamais ele é uma criança autista. Você está totalmente enganado. Eu vou no neuro com você para dizer que ele não é autista, porque ele, na sala de aula, ele faz as coisas, Mas aí você chegou, assim, a saber o que faz em casa. Isso é uma coisa tão frustrante, porque ninguém sabe a montanha que a gente passou para chegar até esse diagnóstico. Tudo que a gente juntou, tudo que a criança faz, tudo que a criança se comporta, para a gente conseguir chegar até ali. E aí, às vezes, vem o professor e fala... Não, mas ele nem parece que é autista. Eu acho que não é. Será? Vocês têm certeza? Então, isso é uma coisa que acontece muito na escola. Aconteceu com a gente algumas vezes, né? E outra questão que também acontece muito, que também aconteceu com a gente, é da gente chegar na escola. Como é que foi hoje? Não, foi tudo bem. E o que a criança fez? Não, ela participou. Aí eu chego na escola antes do tempo, tá a minha filha lá sentada debaixo da mesa, escondida, sem querer ter contato com ninguém. Isso é tudo bem? Isso é tudo bem para quem? Para a escola que ela não está dando demanda? Então, o que é o tudo bem dos professores, nesse caso? O que a escola... Eu acho que os professores, eles não têm uma preparação para receber, eles não sabem como agir, não sabem como agir. A criança começou a gritar, eles mandam lá, vamos mandar lá para a coordenação. Ele está atrapalhando os outros alunos, eu não sei o que fazer. Então, assim, hoje é um pouco de falta de preparo, assim, né? Com tantos diagnósticos que a gente tem, seria interessante se os professores tivessem acesso ao curso de aba. É o mínimo, assim, seria um pouquinho, assim, do que eles aprenderiam a como lidar com o autista. E é uma coisa muito simples, você pode fazer um curso de aba online. É tão simples isso, o governo poderia dar um curso de aba para os pais, para os professores, para as pessoas se capacitarem, né? E eu acho que falta isso na escola. Falta essa preparação para receber os alunos e saber o que fazer com eles. Como lidar com as questões deles. Entrar em contato com a equipe multidisciplinar para ver as estratégias daquele aluno, para ver o PEI do aluno. Na escola,
Quem que tem um PEI hoje? Que escolas que fazem Fala PEI para nós hoje? que é PEI, que o pessoal não sabe que é PEI. Quer explicar melhor, Bruna? Explica melhor. Um plano de ensino individualizado. Isso. Eles fazem um plano todo especializado para aquele aluno, né? Então, quais são as necessidades do aluno, o que ele precisa, quais as adaptações que eles vão precisar. Mas, por exemplo, eu nunca vi um PEI, então... Na realidade, não funciona, né? Infelizmente, a gente sabe que... E, de novo, tem muita gente muito bem intencionada e muito esforçada, mas a demanda que esses profissionais têm é superior à capacidade que eles têm de absorver isso. A gente tem, às vezes, uma professora sem um monitor auxiliar na sala, com 3, 4 pacientes com transtorno de espectro autista, e cada um com uma característica diferente. A professora vai à loucura. Né? Então, não é culpa dessa professora, é culpa dos recursos do Estado, ou do município, ou da aula particular, da escola particular, que não consegue dar suporte, que é o que tem. Isso é uma coisa importante, isso está acontecendo no mundo inteiro. Porque essa modificação de diagnóstico aconteceu por esse DSM-5, que é internacional, aconteceu no mundo inteiro. Então, em todos os países que o mundo, que a gente conversa e vê trabalho e participa de congressos, estão passando pelas mesmas dificuldades. Não tem profissionais suficientes para atender a demanda. Então, isso vai ter que haver uma adaptação, vai ter que haver capacitação dos pais. Tu fala, são coisas fantásticas. A gente sempre brinca, se os pais se capacitarem, grande parte das nossas situações podem ser absorvidas porque os pais estão participando, entendendo o que está acontecendo. Isso. Eles estão jogando no mesmo time, não é assim 6 horas num time, 12 horas no outro time. Então, só que para isso tem que ter políticas de saúde que a gente não tem. Né? Exatamente. Não tem por enquanto, espero que tenhamos, né? E até tem muitos pais que não têm condições também de pagar um curso, porque não é um curso, assim, muito baratinho. Então, tem pais que, poxa, assim, classe social bem baixa, assim, como é que vai pagar um curso de aba, né? Às vezes ele quer se capacitar e tem a dificuldade de ter o diagnóstico, depois que teve, assim, o pai, muitas vezes, ele não sabe o que fazer. Demora para ter terapia, quando tem terapia, às vezes não tem contato o pai com o terapeuta, não sabe como agir em casa. Então, é difícil, sabe? Eu acho que falta bastante capacitação hoje nas pessoas, assim, porque é uma explosão que teve no caso de autismo, né? Então, a gente tem muito autista hoje, a gente tem que saber lidar com eles. Faz parte, né? Faz parte da gente. Faz parte da nossa sociedade. Exatamente. Né? Estamos a passinhos de formiga e uma falta de políticas públicas. Exatamente. Mas estamos trabalhando nós todos, né, da comunidade, para evoluir nesse sentido e termos uma inclusão de verdade, né, preparada, com suporte, enfim, porque não adianta estar lá, né, ela precisa se desenvolver, precisa aprender, precisa pertencer àquele lugar, senão não faz sentido, né. Com certeza. E cuidar de uma criança com necessidades específicas, né, traz muitos aprendizados para nós que atuamos com isso diretamente, para as famílias, mas também traz muita demanda, né? Demanda muitas coisas. E a rede de apoio é extremamente necessária na qualidade de vida dessa criança e dessa família, né? Sayuri, para ti, qual que é o papel da rede de apoio lá na tua família? É justamente não julgar, porque isso é uma coisa que a sociedade já faz. É julgar o comportamento da criança, é julgar o comportamento da mãe em relação à criança, julgar. Então, a rede de apoio, ela ajuda sem julgar. Então, acho muito, muito importante e eu sinto muito pelas famílias que não têm essa rede de apoio, porque todos deveriam ter, né? Eu, pelo menos, assim, eu tenho minha sogra que mora pertinho de mim, assim, ela me ajuda demais com as crianças. Meus pais, quando eles estão de férias, ajudam muito, meu sogro. Então, eu tenho uma rede de apoio, assim, que me ajuda. E sem eles, eu não sei o que seria, assim, sabe? É muito bom que a gente consegue também desabafar, eles entendem a questão dos comportamentos das crianças, a gente consegue se sentir à vontade, né? Porque muitas vezes num ambiente qualquer, assim, a gente não consegue ficar à vontade com as crianças. A gente sabe os comportamentos que muitas vezes vão vir. Hoje em dia, assim, a gente sabe, se eu levar o meu filho no shopping, é eu e ele que estamos tendo ali uma questão forte de sobrecarga ali, de questão de muitas pessoas, o ambiente, o barulho, o cheiro, e por mais que eles andam com abafador, assim, é muita sobrecarga, é uma sobrecarga absurda. Então, a gente sabe que pode dar ali alguma explosão em qualquer um deles, um estresse, alguma coisa, um choro, e aí tu fica já
com aquele olhares de julgamento, assim, que criança mal educada, que criança birrenta, que, essa mãe não faz nada, e, né, não sabe o que a gente tá passando ali, não sabe todas as conversas que a gente já teve, é difícil, sabe? Mas essa rede de apoio, ela tá aí para nos ajudar bastante, sem o julgamento. Necessária, né? Muito. E, de modo geral, né, quem não vive essa rotina, às vezes não sabe muito bem como agir, mas muita gente quer ajudar e não sabe como. Então, o objetivo agora são informações mais práticas, né, para amigo, família, cuidadores, do pessoal do convívio. O que ajuda de verdade no apoio a uma pessoa autista e sua família, doutor? Primeiro perguntar assim, ó, o que tu tá precisando de ajuda? E não ficar dando porque eu faço diferente. Lá, criei 3 filhos, eu fazia assim. Então, toda vez que a gente vai dar o suporte para um adulto que está cuidando de uma criança, a gente tem que ver quais são as necessidades do adulto. O que tu precisa que eu te ajude agora? A louça não consegui ver, não consegui nem passar cuidar da casa, não fui no super comprar um almoço. Então, eu vou ajudar o adulto, para o adulto poder ajudar a criança. Isso funciona, por exemplo, muito bem quando a mãe nasce, fica grávida, que as pessoas dizem, eu vou cuidar do bebê. Não, bebê existe mãe para isso. Então, para os filhos eu tenho pai e tenho mãe. Quem está precisando de ajuda é o adulto para poder diminuir a carga que ele já tem. Então, a rede de apoio ela tem que estar olhando assim, o que eu, como outra pessoa, posso te ajudar. Eu quero que fique com o Joãozinho porque eu vou levar a Mariazinha no médico. Então, ajudar o adulto. E não ficar dando opinião e dando pitaco. Não, mas isso aí não, deixa aqui comigo, ele vai comer. Então, aquela coisa que a gente tem sempre a ideia de boa vontade, mas às vezes tem a coisa que nem tu falasse da professora essa, que tem aquela coisa da soberba. Não, eu sei tudo, mas você vai comer o feijãozinho que a avó fez com tanto carinho. Não vai comer, ele não come grão, tu entende? Não é porque o feijão é ruim ou é bom, ele não tolera grão. Então, é tentar ver, eu vim aqui hoje somar, e pode ser um terapeuta, pode ser alguém contratado, pode ser algum familiar, pode ser um vizinho, assim, chega e fala assim, chefe, o que eu posso ajudar a equipe? E vai lá e chefe, eu preciso que tu me ajude, uma coisa bem simples, assim, ó, fica com ele que eu preciso tomar um banho. Coisa simples como Exatamente. essa. Né? E não ficar tentando ajudar. Não, deixa eu vou brincar, eu vou levar isso no parquinho. Pô, no parquinho, os caras vão à loucura quando no parquinho. Então, é perguntar pro grande, o que eu posso te ajudar? Eu acho que é uma coisa interessante. Sayuri? Ele falou tudo. Justamente, eu acho que essa pergunta para o adulto, para a mãe, para o pai, ela simplifica. Porque muitas vezes as pessoas vão querer lidar diretamente com a criança e não vai receber a resposta que ela está esperando, né? Tu vai falar com uma criança autista, assim, ele normalmente ele é sem filtro, ele é direto, assim. Já vai vir aquela questão do julgamento, por às vezes ele ser, entre aspas, mal educado, assim, mas na verdade ele não pensou para falar, ele falou, né? Não consegue ajudar se tu não sabe a forma de lidar com ele. Então, por isso que a gente diz que tu tem que aprender a lidar com cada criança, porque cada criança tem o teu jeito. Quando tu pergunta pro pai, tu vai ali saber exatamente o que tu pode fazer. Vai ser brincar com a criança? Então, um jogo específico, uma brincadeira específica. Não adianta tu querer fazer as coisas que tu quer. Não. A criança, ela vai ter o hiperfoco dela ali. Não que eu acho que tu tenha que alimentar o hiperfoco da criança, mas às vezes, em determinados momentos, aquilo ali vai te ajudar, né? Pra tu fazer uma comida. Então, então deixa que eu fico com a criança. Fica com a criança, então joga esse joguinho aqui que ele vai ficar. Aí, se tu já conhece a criança, é mais fácil. Se tu não sabe, pergunta pro pai, que o pai vai saber exatamente o que fazer. Isso aí. Até para os próprios terapeutas, né? Demora aquele tempo para desenvolver o vínculo, para observar a criança, ver o que ela gosta, qual é o hiperfoco. Usa o hiperfoco para criar o vínculo e poder fazer as intervenções. Mesma coisa para quem está no lugar querendo ajudar, né? Primeiro acesso ao adulto. Nós estamos nos encaminhando para o final do nosso encontro e eu queria ouvir de vocês, Sayuri, que mensagem que tu gostaria de deixar para as famílias que estão entrando agora nesse universo do autismo? Eu quero dizer, assim, que estudem, aprendam, que vocês têm uma rede de apoio, que a gente tá aqui, né? Procurem famílias que tenham filhos autistas que vão ajudar muito nessa questão do diagnóstico. Você recém recebeu o diagnóstico do seu filho, a gente vai estar aqui para poder dividir contigo as nossas experiências. Eu acho que isso ajuda demais, demais mesmo. É muito bom quando a gente chega numa sala ali na terapia
senta com outras mães e começa a conversar, trocar histórias. Isso é uma coisa que ele traz um conforto pra gente. A gente sabe que a gente não tá sozinha, né? Então, eu acho que é muito importante tu te conectar com pessoas do mesmo ciclo ali que tu tá precisando pra tu ir aprendendo o que tu pode fazer, o que tu pode melhorar. Eu tô aqui, se precisar de uma ajuda, né? Eu já passei por isso, vamos fazer o que pra gente ajudar você? Então, eu acho que procura uma rede de apoio, procura pessoas que estão passando pela mesma situação para poder te ajudar. Obrigada. Doutor, uma orientação principal que o senhor deixaria para essas novas mães, novas famílias em observação do desenvolvimento e busca de ajuda? Conheça a Sayuri, né? Porque é impressionante, assim, a clareza que ela passa, porque quem passa pensa que é uma coisa simples. Pergunta quantos anos ela já gramou e já passou para poder construir toda essa estrutura bem organizadinha para poder ter 3 filhotes que tenham necessidades específicas diferentes. Então, é um desafio grande, é um desafio difícil, não vai ser uma barbada, a gente vai ter que sair da zona de conforto. Então, eu acho que se eu fosse contratar alguém, eu contrataria a Sayuri para falar assim, ó, rede de apoio, trabalhar com gente que passou por isso, entender que aquilo que tu falasse é super interessante, assim, que alívio, então não sou eu que os dedos, eu tenho vontade de pular pela janela, a gente às vezes brinca, a gente põe aquelas redezinhas na janela, não é para as crianças não caírem pra gente, não pular também, porque tem horas que a gente tem vontade, então entender que vai ser um desafio grande, mas é um desafio possível, e a gente humildemente tenta ajudar no que nos é possível, sabendo que a gente não tem toda a energia necessária para poder ajudar essa gurizada, mas a gente está fazendo o que é possível e a gente está... essas conversas, eu aprendo muito mais com essas conversas que eu brinquei no início, assim, que os pais às vezes sabem muito mais, porque 24 horas por dia, 100% dos filhos deles estão passando por aquilo, e a gente tem outros tantos pacientes, então é muito legal ver uma situação bonita que nem a tua, no sentido de que de tantos desafios, de tantos, digamos assim, que tu falasse das montanhas, né? Vocês conseguiram vencer e organizar. Eu acho uma coisa sensacional. Agora, o sensacional não é fácil. Não adianta glamorizar, ai, que lindo, não tem nada de lindo. Isso é uma coisa importante, não adianta glamorizar, né? É um desafio, um atrás do outro, mas é possível. Então, não dá para se entregar, né? Não dá para dizer, não, então, cansei. Se cansou, o filhote está frito, né? Então, a gente, infelizmente, às vezes não tem chance de descansar. E aí a gente vai ter que buscar o quê? Alguém para poder pegar um pouquinho da nossa energia, cuidar um pouquinho para a gente poder em alguns momentos descansar. Então achei que eu aprendi muito hoje e fiquei bem satisfeito de poder participar com vocês hoje dessa conversa. Eu também aprendi bastante. Eu também. Muito obrigada pela presença de vocês e por essa conversa maravilhosa. Também. E hoje nós vimos que com um acompanhamento adequado, com uma rede que consegue compreender as especificidades de cada criança, é possível construir um caminho com mais empatia, com mais participação, pertencimento e uma melhor qualidade de vida. Muito obrigada, até mais!